Shalom, irmãos. Tratarei aqui de Ezequiel 20, versículo 25, que é um versículo muito utilizado pelos abolicionistas da Torá para dizer que a Torá foi abolida por causa desse capítulo, que diz assim: Por isso lhes abandonei. Não, calma aí. Deixa eu colocar em uma tradução pior aqui. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelas quais não haviam de viver. Então aqui vemos que, segundo o que está aqui escrito nessa tradução, eu fiz questão de botar uma tradução bem ruim aqui. Vemos que aqui está dizendo que o Eterno deu estatutos que não eram bons e juízos pelas quais não haveriam de viver. Então a pessoa que é indouta, que não tem conhecimento da Torá, que não estuda a Torá, ela vai ler isso aqui e vai entender. Ah, entendi. Então aqueles estatutos que não eram bons é a lei de Moisés. E os juízos pelas quais não haveriam de viver era aquele de que se você pecar você morre, apedrejamento, fogueira. Por isso que o Messias veio e disse para a adúltera que ela não ia ser apedrejada. Ah, entendi. Aí dentro do imaginário cristão começa a conectar as coisas assim, começa a montar um quebra-cabeça descontextualizado, com base em uma passagem tirada fora do contexto, colocada por um tradutor que evidentemente não entendeu o contexto e nem entendeu a palavra, porque vamos ao que está aqui escrito no hebraico. A palavra que está traduzida erroneamente como de estatutos no hebraico aqui a palavra é estatutos mesmo, tá? Rukim é mandamentos menores, né? Rukim. E aqui é mishpatim. Mishpatim são juízos, então de fato aquela tradução está certa, mas aqui temos a palavra natati. A palavra natati, segundo o dicionário, deixa eu pegar aqui, o dicionário James Strong. Aqui também temos um léxico do studylight.org, um léxico que mostra exatamente o que significa a palavra natati. Natati é uma contração do verbo natan. Natan significa presente. É daí que vem a palavra Natan. Quando alguém tem um filho e chama Natan, ele está dizendo: esse filho é um presente. Então Natan será o nome dele. Então, é por isso que tem Natanael. Nathanael é um presente do Eterno, presente de Deus. Nathanael, ou só Natan, presente. Só que a palavra Natan, ela tem um amplo significado. Ela significa dar também, to give. Ela também significa dar. Ela significa também presentear. Ela significa permitir. Ela significa deliver up. Deliver up é entregar, permitir, entregar. Então, assim como eu falo, olha, quem casa quer casa, dá para perceber que a primeira casa não é o mesmo significado da segunda casa. Se você entendeu quem casa quer casa, você entendeu na hora. Por quê? Porque você já contextualizou o que cada casa significa. Ou você já conhecia essa frase anteriormente. Mas vamos dar outro exemplo aqui. Eu peguei uma manga. Bom, se na frase diz eu peguei uma manga, essa manga pode significar a manga da camisa ou a manga fruta. Só que apenas com essa premissa não dá para entender qual manga, que manga você está se referindo. Você está falando a manga da camisa ou a manga da fruta? Então você tem que contextualizar na sua mente. Bom, em qual contexto ele está falando isso? Olha, se ele estiver num local de costura, não sei como é que se chama, mas um local de costura, ele falar isso, pelo ambiente você pode contextualizar que essa pessoa está se referindo à manga de uma camisa, mas se ela estiver num sítio, alguma coisa, você pode contextualizar que ele está se referindo, você vai ter 80% de certeza que ele está se referindo a uma fruta, não 100%, mas que você pode entender dentro do contexto ambiental. Assim também você pode entender dentro do contexto da escritura o que uma palavra significa, porque nem todas as palavras têm um só significado. Elas têm vários significados e você tem que colocar essa palavra dentro do contexto para entender qual significado ela quer entregar dentro do contexto.
Então, para isso, você deve entender e ler a narrativa para poder entender qual é a palavra que deve ser traduzida aqui. Será que o Eterno está colocando leis que não eram boas? Ou será que ele está se referindo a outro tipo de lei aqui nesse caso? Vamos colocar aqui na King James e, se possível, vou até desenhar para um bom entendedor. Vamos ler aqui o contexto. E aconteceu que no 10º dia do mês do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciões e líderes de Israel vieram pedir-me que consultasse o Eterno e ensinassem e sentaram ao meu redor. Então o Eterno respondeu, e me veio a palavra ao Yahvé nestes termos: Ó querido filho do homem, fala pois aos anciões e líderes de Israel e diz-lhes assim: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ora, agora vinde consultar-me, pois tão certo como eu vivo, não me deixarei ser questionado por vós, afirma o Eterno Deus. Porventura tu, profeta, o julgarás? Então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora. Confronta com as práticas abomináveis dos teus pais e antepassados. Tá, vamos começar a desenhar a partir desse versículo aqui. Tá? Deixa eu dar um zoom out aqui. Deixa eu dar um zoom out melhor. Não, agora começou a ficar ilegível. Deixa eu colocar aqui de volta. A prática dos teus antepassados. Vamos desenhar aqui. O desenho vai ficar muito bom. Vamos colocar aqui. Bom, com as práticas abomináveis dos teus antepassados. Opa, estamos falando de práticas aqui. O profeta está alertando contra práticas abomináveis dos seus antepassados. Ou não é? Não é o que está escrito aqui? Bom, é o que está escrito. Então vamos dar continuidade. E assim declara o eterno soberano Deus: No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada, eu lhes afirmei: Eu sou Adonai, o Senhor, teu Deus. Naquele dia, jurei a eles que o libertaria do Egito e os tiraria daquelas terras para levá-los para uma terra que eu mesmo havia de preparar para eles, terra onde emana leite e mel, a mais linda e exuberante de todas as terras. Então, naquela época, eu lhes ordenei. Olha só as leis aqui, ó. Eu lhes ordenei: tirai dentre vós a imagem, tirai dentre vós as imagens idólatras e nojentas que encantam vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eis que eu sou Adonai, o Senhor vosso Deus. Contudo, o meu povo se rebelou contra a minha pessoa e não quis me dar atenção. Não, olha só o que aconteceu. Não quis me dar atenção. Ele deu um mandamento: ó, não praticais as abominações do Egito. Largais da idolatria. Mas eles fizeram o quê? Eles não fizeram o que o Eterno ordenou. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam seus sentimentos, tampouco abandonaram os ídolos do Egito. Então eu prometi que derramaria sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles na terra do Egito. Ou seja, aqui está dizendo, eu prometi, ou seja, naquela época já havia uma promessa de maldição. E quem é entendido da Torá sabe que na Torá existem bênção e existe maldição. Existem também, e quem não pratica a bênção, evidentemente ela está na maldição. Não existe o caminho do meio. O caminho do meio é o vale da sombra da morte. Então, se você caminhar pelo meio, você vai estar num vale da sombra da morte. Você vai estar pior do que estar na bênção ou na maldição. Sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles no meio da terra do Egito. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que meu nome fosse achincalhado e profanado diante de todas as nações pagãs, no meio das quais o meu povo se encontrava aos olhos de quem eu pessoalmente havia me revelado e dado a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Por esse motivo, eu os livrei da terra do Egito e os trouxe para o deserto.
Eu lhes entreguei, olha só o que está acontecendo aqui. Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos e mostrei-lhes as minhas leis, pela quais todo ser humano deve obedecê-las. Olha só isso aqui, não está deixando dúvida, tá? Na qual todo ser humano deve obedecer. Eu queria destacar essa palavra aqui, todo ser humano deve obedecer, pelos quais todo ser humano deve obedecer. Aqui ele não está deixando dúvida. Do mesmo modo, lhe concedi os meus Shabats. Olha só, tanto de coisa boa que o Eterno está concedendo aqui. Do mesmo, concedi os meus Shabats como sinal entre vós. Ó, concedi. Para que compreendesse que eu sou o Eterno, o Senhor que o santifica. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim, enquanto caminhava pelo deserto. Não soube andar de acordo com minhas... Olha só... Não souberam andar de acordo com minhas ordenanças e rejeitaram as minhas leis, pelas quais aquele que as obedecer, por elas viverá. Mas profanaram descaradamente os meus Shabats. Então eu prometi que derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, a fim de destruí-los na travessia do deserto. Contudo, por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse desonrado perante os olhos de todas as nações, à vista das quais eu mesmo havia feito sair. Porém, eu também lhes jurei de mão levantada na travessia do deserto que não os faria adentrar a terra que lhes tinha concedido, onde mana leite e mel, que é glória de todas as terras. Porquanto rejeitaram as minhas normas, olha de novo, rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo os meus estatutos e decretos. Então havia decretos que estavam sendo desonrados, estavam sendo desqualificados, eles não estavam praticando esses mandamentos. E desonraram os meus Shabats, sábados, pois o seu coração seguia os seus o quê? Os seus ídolos. Vamos dar continuidade aqui, deixa eu baixar mais um pouco. Vou baixar mais um pouco aqui. Seguia conforme os seus ídolos. Do mesmo modo, No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim enquanto caminhava pelo deserto, não souberam andar de acordo com minhas ordenanças. Aqui, vamos ver, rejeitaram minhas leis. Olha só quantas coisas claras que estão aqui. Pela quais aquele que obedecer por elas viverá. Vamos dar continuidade. Porquanto rejeitaram as minhas normas, aqui está vendo? Rejeitaram as minhas normas e não andam segundo os meus estatutos e decretos. Desonram os meus Shabats e se contaminaram com os ídolos, seguia seus ídolos. Apesar de tudo, os meus olhos os contemplaram com misericórdia, por isso não os castiguei com a morte, nem os exterminei por completo no deserto. Ou seja, o Eterno não estava matando, não estava destruindo os israelitas, porque ele tinha misericórdia deles. Mas eu ordenei aos filhos dele na travessia do deserto: não andeis conforme as normas e costumes de vossos pais, nem obedeçais às vossas ordenanças. Olha só. Olha o quanto que o texto é claro. Olha o tanto que o texto é claro. Não andeis conforme as normas e costumes de vossos pais, nem as suas ordenanças. Tampouco deixe contaminar com os seus cultos idólatras. Pergunta: na Torá existe culto idólatra? Se você disser que sim, é porque você não leu nem a Nova Aliança, você não leu nada. É óbvio que a Torá não tem culto idólatra, isso é óbvio que não tem. Isso aí é óbvio. Veja que existem duas leis, existem dois costumes, existem duas ordenanças aqui. Tem duas ordenanças sendo colocadas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Tá, não sei se era o 18. Mas enfim. Tem duas ordenanças sendo colocadas aqui. Uma ordenança é do Eterno e a outra ordenança é o costume de vossos pais, as ordenanças de vossos pais, os cultos idólatras de vossos pais. Tem duas ordenanças aqui. Então você tem que julgar qual é as ordenanças que eram ruins. Eram os estatutos, os Shabbatot do Eterno que eram ruins? Ou eram as ordenanças dos pais que eles estavam seguindo? O costume da tradição, os pais faziam, os filhos iam lá e faziam iguais. Os pais sacrificavam os filhos a Moloque, os filhos nasciam e faziam o mesmo. Será que isso aí é algo bom? Aí diz mais aqui, ó. Eu sou Adonai, o Senhor vosso Deus. Caminhai, pois, de acordo com os meus estatutos. Olha só. Caminhai, pois, de acordo com os meus estatutos. E obedecei as minhas leis. Ele tá mostrando uma lei que não era boa e uma lei que era boa, que era a lei do Eterno. Ele está dizendo, olha, os seus pais tinham ordenanças que não eram boas. Segue, pois, então a minha lei, segue os meus estatutos, as minhas ordenanças, não segue as ordenanças e estatutos dos vossos pais. Eles são estatutos e ordenanças idólatras, são coisas ruins. Santificai os meus shabates, olha aqui, ó, santificai os meus shabates, que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou Adonai. Mas os filhos também se amotinaram contra a minha pessoa. Olha só, não era só os pais, os filhos faziam o mesmo. Se amotinaram contra o Eterno. Por que eles faziam? Óbvio, não andam segundo os meus decretos. Olha que coisa, ele está sendo repetitivo. Por quê? Porque tem uma coisa importante a dizer. Ele está sendo repetitivo. É uma coisa que está toda hora falando. Por quê? Porque a pessoa tem que entender na sua mente. E tem gente que ainda pega esse contexto e tira fora do contexto. Não andam segundo os meus decretos. Não tiveram cuidado em obedecer a minha Torá. Obedecer a minha Torá. Sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. Olha só, ele está sendo mais enfático ainda. Ele já falou isso, ele está repetindo. E profanaram os meus Shabbatotes. Por esse motivo, afirmei que derramaria meu furor sobre a cabeça de cada um deles e o castigaria com minha indignação na travessia do deserto. Contudo, contive o meu braço e procedi por amor do meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs diante das quais libertei o meu povo e os fiz sair para uma nova terra. Então olha só, ele só não estava castigando eles porque eles não estavam ainda transgressores o suficiente, porque senão o nome deles seria desonrado perante as outras nações. Então ele só não estava fazendo isso por amor às pessoas que iam se evangelizar, eles não podiam ver Israel sendo destruída assim. Eles iam pensar, olha, o Deus de Israel é muito fraco, olha só, eles tentaram servir o Eterno, e aí, olha o que aconteceu com eles. Então era só por isso que ele não tinha destruído, mas eles estavam seguindo decretos e ordenanças que eram dos pais dele. Eles estavam blasfemando os Shabbatotes. Aí diz aqui, ó, contudo, contive o meu braço e procedi por amor do meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs, diante das quais libertei o meu povo e fiz sair para a nova terra. Também lhes jurei, de mão erguida, que os espalharia entre os povos e dispersaria entre as nações, porque não haviam respeitado e praticado a minha Torá. Não tinha respeitado e praticado a minha Torá. Olha aqui o problema. Não, deixa eu colocar aqui em vermelho, né? Tem que colocar aqui em vermelho, porque é algo negativo, né? Porquanto não haviam respeitado a minha Torá. Mas desprezaram, olha só, desprezaram os meus estatutos e decretos, e profanaram os meus shabates, e se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais.
Então, eles deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por vossos pais. Aí aqui, ó, por isso, aí a pessoa, o tradutor, ele pegou essa palavra aqui, ó. Ele pegou essa palavra aqui, olha que esperto, ó. Ele pegou essa palavra aqui, ó. Natati. Ele pegou essa palavra natati e traduziu como dei. Olha que coisa absurda. Ele traduziu como dei. E isso é utilizado para evangelizar pessoas. Ele traduziu isso como dei. Por isso lhes dei ordenanças que não eram boas. Quer dizer, depois ele fala tudo isso, a pessoa entende. Ah, entendi. Então quer dizer que os Shabbats e os decretos, a Torá, a ordenança, tudo isso era ruim. Quer dizer, o tradutor aqui da King James, ele foi perfeito. Ele falou, por isso também lhes abandonei à mercê, ou lhe entreguei, ou permiti, também poderia servir. Seria ótimo ele traduzir também aqui, permitir que isso acontecesse. Por isso lhes permiti que vocês estiverem à mercê de ordenanças que não eram boas e a determinações pelas quais não conseguiriam viver. Por quê? Porque aqueles que seguem a Torá, por elas viverá. Ele falou isso duas vezes no contexto. Aquele que segue as leis do Eterno, por elas viverá. Só que estas leis, ninguém consegue viver por elas. Ninguém consegue viver por elas. Porque essas leis eram o quê? Imagens de escultura. Ninguém vive por elas. Mas se as pessoas tivessem seguido a Torá, os israelitas tivessem seguido a Torá, ele falou duas vezes no contexto, por elas viverá. Aqueles que a cumprir, por elas viverá. Só que se você cumprir as leis dos pais, dos seus pais, as leis idólatras, por elas você não viverá. Elas não são boas, mas as leis do Eterno são boas, os Shabbatot do Eterno são bons, os estatutos e decretos do Eterno são bons, sua Torá é boa, e se você praticar elas, por elas você viverá. Ela é o caminho, é o caminho da bênção. Esse caminho que são os estatutos e decretos dos pais, os idólatras, as idolatrias, ela é o caminho da maldição. Por elas você não viverá. O texto não deixa dúvida. O texto aqui não está deixando dúvida aqui. Por isso lhes abandonei à mercê de ordenanças que não eram boas. Então vai ter pessoas que. Não é que vai ter, que tem pessoas que pegam esse versículo 25 e provam, olha, vou provar que existem leis que não eram boas. E aí ele pega esse versículo 25, traduzido por um tradutor da Almeida, um dos tradutores da Almeida, reformada, revista, da tradução, para dizer, olha, eu encontrei numa tradução esquisita, de um padre, sei lá de qual religião, XYZ, e ele disse que o Eterno estava dando leis e ordenanças que não eram boas. Quer dizer, totalmente fora do contexto. Totalmente fora do contexto. Ele até deixa claro que tipo de lei era essa. Leis pelas quais não conseguiriam viver. Que lei era essa que não se conseguiria viver no contexto? Só tinha uma, que era a lei dos pais. A do Eterno conseguiria viver. E os abandonei para que se contaminassem, olha só, para que se contaminassem com a malignidade de suas próprias ofertas. Isto é, pelo holocausto de cada filho mais velho. Quem que era que fazia o holocausto dos primogênitos? Não era Moloque? Era. O deus Moloque, né, daí que vem um termo Moleque, que ofertava os primogênitos, matava os primogênitos, para que eu mesmo enchesse de horror a fim de compreendesse que eu sou. Ou seja, a pessoa que leu esse versículo 25 entendeu como dei a mercê que o Eterno estava dando ordenanças que não eram boas, se referindo à Torá. Ele não só descontextualizou tudo isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ele não só descontextualizou
tudo isso aqui, essa parte azul ficou ilegível. Ele não só descontextualizou tudo isso aqui que foi dado, tudo, ele descontextualizou tudo isso aqui. Como ele também descontextualizou o que está embaixo. Aqui, ó. E os abandonei para que se contaminasse com a malignidade de suas ofertas. Ou seja, os ídolos. Aqui ele está falando, eu lhes abandonei à mercê da Torá. Não, ele diz a malignidade de suas ofertas, isto é, o holocausto de cada filho mais velho. Deixa claro, isto é o quê? Que tipo de coisa, que tipo de lei era essa? Holocausto de filho mais velho, isso não tem na Torá, você não vai encontrar na Torá que deve sacrificar o primogênito. É óbvio que está se referindo ao deus Moloque aqui. Para que eu mesmo enchesse de horror, a fim de que compreendessem que eu sou o Eterno. Então existem leis que eram boas, existem leis que não eram boas. A lei que era boa era a Torá. Mas vai ter. Existe muita gente que pega esse versículo fora do contexto para dizer, olha, a Torá não é boa. Como é que a pessoa pega, lê tudo isso, depois de ler tudo isso, ela vai concluir algo contrário, totalmente oposto ao que está escrito? Sendo assim, ó querido filho do homem, fala a nação de Israel e diz, assim diz o Senhor soberano, nisto teus pais e antepassados também blasfemaram contra mim, ao que me desprezaram. Ou seja, quanto mais você vai, ó, pois quando eu fiz adentrar na terra que jurei que lhe concederia, eles não resistiram ao encanto de seus ídolos, transformaram tudo monte alto e toda árvore frondosa em altares. E ali ofereceram seu sacrifício, faziam suas ofertas pagãs, que provocariam a fúria do meu zelo, ainda queimavam um incenso aromático e derramaram suas ofertas de bebida. Me diz aonde que você vai encontrar na Torá que você deve pegar uma árvore frondosa, transformá-la em altar. Me diz onde você vai encontrar na Torá que deve sacrificar primogênito. Me diz onde é que você vai encontrar na Torá que você deve ter imagens de madeira e pedra. Me fala onde é que tem na Torá que você deve seguir a crença dos seus pais. Me fala que na Torá diz que... Onde é que você vai achar na Torá que você, seguindo as leis dos seus pais, você viverá? E se você seguir a Torá, você não viverá por ela? Me fala onde é que está isso. Não tem. Por quê? Porque não existe. Isso aí é alguém... Eu não vou falar nada não. Eu já cansei já. Isso aí é o suficiente para a pessoa entender. Se a pessoa não entender, realmente não tem o que fazer mais. Então, shalom a todos. Amém.